senhor Eurival Alves de Araújo e o Edson Décimo, que é o Edson Piauí. Né? Essa é a nossa missão de hoje. Embora seja aqui repleto, plenário, não se sintam intimidados ou de alguma forma incomodados, porque, assim, na verdade, isso aqui é um processo como que, pelo menos, eu lido todos os dias. Aqui eu estou com o mesmo afinco que eu trato o processo de uma pessoa que, como normal, né? Não há nenhum tratamento especial para esse caso. Da minha parte, pelo menos não. Eu gostaria de iniciar perguntando quem está aqui pela primeira vez. 5 pessoas. Então a minha missão aqui de início é tentar acalmar e explicar que, primeiramente, o júri não é um circo, não é um teatro. Todo mundo pensa, agora vai começar o show, são os debates. Não tem isso. Esse momento aqui, no meu entender, ele é o de menor importância. De maior importância é o momento onde as testemunhas vêm aqui. Quem presenciou, quem estava lá, onde é feito as perguntas, os esclarecimentos, para saber se isso aqui aconteceu ou não. Sim, mas ofendeu, e qual foi a ofensa? Ele ficava se vangloriando. Aí vocês vão avaliar se a pessoa que se enaltece, se a pessoa que fica dizendo que ele é bom, que ele é rico, se isso é ofender alguém ou não. Porque a ofensa, para mim, é outra coisa. Eu insultar, eu agredir, eu fazer algo. Isso para mim é uma ofensa. Eu dizer que eu sou promotor de justiça, que eu tenho uma vida, né, que eu ganho bem, que eu... isso para mim não é ofender ninguém. Isso aí sou eu, uma pessoa snob, falando de mim mesmo, né? Um super-héroe. Mas essas informações que foram aqui passadas pelas testemunhas serão, ou deveriam ser, ou daqui a pouco serão, processadas por vocês. Os senhores e a senhora trabalharão tudo aquilo que foi dito aqui por eles e colocarão dentro do campo das possibilidades. O que é mais provável ter acontecido, do que realmente aconteceu. Porque aqui, com certeza, o crime aconteceu dia 1º de novembro de 2014. Nós estamos hoje, dia 4, se não me engano, é 4 ou 5? 4 de abril de 2017. Então, 2 anos e alguma coisa, né? Então, dificilmente essas testemunhas aqui que foram ouvidas, dificilmente elas irão contar a história da forma como elas viram. Porque nem mesmo quem estava lá, dependendo do ponto de vista, do ângulo, de onde viu a confusão, pode contar algo diferente de outra pessoa que estava em outra posição e viu todo o evento de uma maneira diferente. Quem presenciou, se no mesmo 2 horas depois fosse ouvir as pessoas, era capaz também de ter pessoas que contariam coisas um pouco diferentes. Mas o grosso, principal, seria algo muito próximo. E com o passar do tempo, isso vai se perdendo e as pessoas esquecem um detalhe, uma coisa ou outra. Então, quando eu digo que o momento importante é esse aqui do júri, que são a discussão, a oitiva das testemunhas, é para desmistificar o júri. O júri não é um teatro. O jurado, ele, pelo menos no meu entender, ele não deve se convencer por quem fala melhor aqui, por quem encena melhor, ou por quem grita mais, ou por quem joga um livro no chão.
A minha preocupação não é falar para esse pessoal aqui, é só para vocês, por mim, porque não tem ninguém aqui. Porque eles, para mim, não importa nada. O importante é que os senhores e as senhoras entendam, compreendam o que foi dito aqui. Que façam um juízo de valor de vocês para saber se o que relataram lá, o que é mais possível ter acontecido do que outra versão. Porque nunca, eu digo isso com toda a certeza, quem for julgar nunca terá 100% de certeza. Porque o ato de julgar, ele é um juízo de probabilidade. Nós poderíamos ter 100% de certeza? Poderíamos, não haveria dúvida ainda para isso. Se a acusação apontasse numa direção e a defesa concordasse com a acusação. Em tese, nós teríamos 100% de certeza. Em tese. Eu digo em tese porque essa pessoa pode estar assumindo a culpa no lugar de outro. Tá? Essa possibilidade. Então, julgar é um juízo de valor, onde vocês irão se convencer daquilo que é mais provável que tenha acontecido. Daí eu perguntar, solicitar ao juiz que perguntasse o grau de instrução e a profissão de vocês. Porque o juízo de probabilidade, ele é feito, exercido, com base na experiência de vida de cada um de vocês. Porque cada um de nós aqui conhecemos por confusão de bar, de como ela realmente acontece. Né? Essa nossa experiência, de tanto que a gente já ouviu falar, do que a gente já viu, do que a gente até participou, quem já se envolveu numa confusão de bar, tudo isso são elementos que hoje serão utilizados pelos senhores e pela senhora para fazer um juízo de probabilidade do que de fato aconteceu nesse caso. Então a cena ficou bem clara. Ficou bem claro que a cena, duas pessoas chegaram no carro, uma chamou o réu, as pessoas que estavam com o réu disseram, não, vai não, que ele quer confusão contigo, ele quer brigar contigo. Não, mas eu vou lá, assim mesmo. Foi. A Carla relatou que eles conversaram de início, estava tudo calmo, depois começaram a discutir. Elevava o tom de voz. Fora que foram para lá, Carla, o Ian e a esposa do Manuel. Lá houve, não foi só a Carla, a Jordânia, houve agressões recíprocas. Um empurrou, o outro empurrou de volta, um agarrou na camisa, o outro empurrou. Insultos recíprocos. Tu é isso, tu é aquilo, tu é isso, tu é aquilo. E quando um golpe foi desferido, sacou da arma e atirou. Tirou contra o Edson, que era quem estava mais próximo, e atirou no irmão, no rival. Essa é a cena. O réu diz, o seu interrogatório aqui hoje, que ele levou um soco, foi no carro, se armou, e o rapaz veio para cima e ele atirou. O irmão sacou uma arma, ele atirou no irmão, correu e o outro correu. Disse que o policial atirou no carro. O carro não apareceu com a marca. Foi perguntado para as testemunhas, em algum momento o Emanuel, na hora que começou essa discussão lá entre ele e o Edson, foi tudo, não sei o que, tudo isso, aquilo, em algum momento você viu ele indo no carro pegar alguma coisa? Não. Sacou da cintura e já foi atirando. Já foi atirando.
Foi atirando. Perguntou para o Ian, ele sacou e atirou por cima da Stephanie. O que eu estou dizendo é o seguinte: eu estou sustentando uma acusação onde eu digo, eu me convenci pelos elementos que foram ditos hoje aqui, que ele estava com essa arma já na cintura, que ele aceitou o convite do Edson, mesmo sendo alertado pelas pessoas que estavam com ele. Ele quer brigar contigo, não vai, mas assim mesmo ele foi, porque ele já estava. Ele não foi no carro da arma, ele já foi com um elemento surpresa. Nenhum dos outros dois sabiam, nem as pessoas que estavam na mesa sabiam. Se garantiu nada. E foi. Esperou começar a confusão, quando esquentou, aí ele nos dois. Essa é a versão. A versão dele, o senhor disse assim, a ouvir, que foi provocado, que estava se ensinando para a mulher dele. Perguntei para ela, bem aqui, certo? Lá no Bocana, como foi? Não, ele saiu para comprar uma cerveja, ele voltou e já me chamou para ir embora. E eu não entendi. Vocês se recordam que ela disse isso? E eu não entendi. Tá bom, fui com ele. Nem ela entendeu por que foi embora. Será se o Edson estava se ensinando para ela? Que ela nem viu. Se ele tivesse dando em cima dela, com certeza ela, vamos embora, que eu quero evitar confusão. Mas ela não entendeu por que foi. Disseram assim: o Edson convidou ela para dormir no hotel com ele, ou para dormir com ele no carro. Eu perguntei para a própria Stephanie: ele te convidou para ir dormir no hotel com ele? Ela, não. Ele perguntou onde era o hotel mais caro, que ele pagaria para eu ir dormir, ou então ia oferecer o carro dele para eu dormir no banco de trás. Mas ele não me convidou para dormir com ele. Não convidou. O Ian aqui confirmou. Não, convidou. Mas a própria Stephanie, que é a pessoa a ser convidada, diz que ele não convidou. Vocês observam que o que dá mais credibilidade? É a própria pessoa que foi convidada dizendo: não, ele não convidou, ele só ofereceu o carro para dormir no banco de trás, ou perguntou se tinha algum hotel que pagava para ela dormir lá. Ele não me convidou. Então a própria pessoa que se supõe ter sido convidada para dormir com o Edson, ela disse que ele não convidou. Vocês vão acreditar em quem? Nela ou no Ian, que estava embriagado e que não convidou? Aí é de vocês. Em quem vocês vão acreditar, aí é de vocês, não é comigo. É com vocês. Agora, a experiência nos mostra que a gente dá credibilidade para quem vivenciou o momento. Para quem diz, eu estou dizendo que ele me convidou, eu digo que ele não me convidou. E olha que ela era a mulher dele na época. Ela tinha tudo hoje para dizer o seguinte: não, me convidou sim, que eu vou queimar aquele sem vergonha, que eu vou pintar ele de sem vergonha, estava dando em cima de mim e irritou meu marido. Mas ela mesma disse: não ele ofereceu o carro para eu ir dormir no carro, não para eu ir dormir com ele no carro. Ele falou do hotel para eu ir dormir no hotel, mas não para ir dormir com ele. E aí, mas aí é com vocês, não é? Com vocês. Se vão acreditar, em quem que vocês irão acreditar? Eu queria começar pelo depoimento do senhor Eleutério. Eleutério.
Certo. Onde o senhor Eleutério, eu perguntei para ele: o senhor foi ouvido na delegacia? Fui. O senhor foi ouvido porque antes de vir para cá tem uma audiência prévia na frente do juiz, onde o doutor vai decidir se é caso de vir para cá no dia de hoje, os 7 jurados julgarem, ou se não é caso de vir para cá. E nessa audiência se ouve as testemunhas, se ouve todo mundo. E seu Eleutério não foi ouvido. Foi ouvido só hoje. E ele veio com uma informação importante. Disse que veio com uma informação que justificaria a fuga. Ok. Nesse momento, quem usa a palavra é o Ele Dr. disse que a Cláudio polícia militar foi na casa da promotor, Manuel, que está foi a responsável pela acusação do réu. Dr. Cláudio Soeiro, promotor de justiça. Está lá justiça. escondido. E falou que era melhor ele se entregar, porque não se responsabilizaria pelo que qualquer outro policial poderia fazer caso encontrasse com ele na rua. Né? Dando a entender que os policiais estavam indignados com ele, que poderiam matá-lo porque ele matou um colega de farda deles. Porque o irmão do Edson era policial. Ele quis passar essa informação hoje aqui, para o senhor e para a senhora ouvir. Hoje. Vamos ouvir o que ele disse lá na delegacia. Saber se isso aí de fato aconteceu, porque é uma informação muito importante. Né? Se sentiu ameaçado pela população. Vou ler aqui perto do senhor, e aí vamos acompanhar para ver que eu não estou inventando nada. Antônio Eleutério de Souza. Isso aqui foi no 7 de novembro. Acredito que... Não sei se a data está certa. 7 de novembro. 6 dias após. Que é cunhado de Manelzinho, que no último dia 1º de novembro, por volta das 20 horas, se deslocou à cidade de Jerumenha, a fim de se encontrar com seu cunhado. O crime aconteceu na madrugada do dia 1º, e por volta das 20 horas do dia 1º, ele foi até Jerumenha, a fim de encontrar com seu cunhado, após o mesmo ter entrado com a família, e esta que ele procurava. Que no local conversou com ele, tendo-lhe dito que já havia conversado com um advogado, Mauro, na cidade de Floriano, bem como na delegacia, bem como com a delegada Luana Alves. Então o cunhado já havia conversado com o advogado e conversado com a delegada. E acertado que o mesmo iria ser apresentado no dia seguinte, às 10 horas. Tendo ele acertado que iria. O Manuel disse que iria. Perguntado se o declarante, que é o senhor Antônio Eleutério, estava acompanhado de um homem, tendo ele chegado juntamente com ele, o declarante, em seu carro em uma fazenda na cidade de Jerumenha, respondeu que não, afirmando que esteve no local sozinho e conversado com Emanuel Ribeiro Soares. Então, Manuel, que afirma que acredita que seu cunhado ainda não se apresentou. Enfim, olha aqui o motivo de Manuelzinho ainda não ter se apresentado. Não se apresentou em virtude do calor da emoção, frente ao clamor popular, tendo em vista que o mesmo tirou a vida de um jogador de futebol de renome nacional e policial militar. Aqui, ele poderia muito bem dizer assim: olha, ele não se apresentou porque ele se sentiu ameaçado, que a polícia foi lá na casa da mãe dele, disse isso, que não se responsabilizaria. Ah, não. Por causa do clamor, né? O calor da emoção.
Perguntar se o declarante tem conhecimento do atual paradeiro de Emanuel. Respondeu que não tem a menor ideia onde Emanuel foi. Isso aqui foi o que aquele senhor disse na delegacia. Mas as folhas 33, os autos, tem um depoimento de uma pessoa. Celismar Lopes Pereira Guimarães. Vamos ver o que ela disse aqui. Bom? Perguntado de onde conhecia Manelzinho e se há algum parentesco entre os dois, ela respondeu que conhece Manelzinho de uma banca de baralho que o mesmo era proprietário, onde o interrogado jogava. Era um homem que conheceu o mesmo há cerca de 2 anos atrás. Perguntado como o interrogado teve contato com o Manelzinho após o crime, respondeu que no sábado, não sabendo precisar a data, por volta das 6 da manhã, o interrogado saiu da fazenda Manopla. O interrogado é o senhor Celismar. O interrogado saiu da fazenda Manopla em companhia de Niquinho, em direção ao povoado Riacho do Mato, em Jerumenha, para ir comprar um cheiro verde, que na ocasião avistou um carro, modelo Palio, cor azul. É o carro do Manuel, que é um Palio. Azul claro. Que ao se aproximar, percebeu que se tratava de Manelzinho, sendo que o mesmo estava muito embriagado. Que Manelzinho, ao lhe ver, disse que estava vindo de uma festa em Guadalupe e que se o interrogado não poderia arrumar um motorista para lhe deixar em Floriano. Que o interrogado disse que não tinha como arrumar um motorista naquele horário. Tendo Manelzinho perguntado se o interrogado poderia, se o interrogado morava ali próximo. Que respondeu que sim. Tendo Manelzinho pedido para o interrogado arrumar um lugar para o mesmo deitar, pois não conseguia dirigir daquele jeito. Que o interrogado disse que ele poderia ir até a casa da fazenda falar com Elisete, que arrumaria um lugar. Que seguiu para Jerumenha, tendo retornado depois, mas Manelzinho estava dormindo, só tendo acordado por volta das 2 horas da tarde. Que ao acordar, Manelzinho pediu para o interrogado ligar para Leandro, que mora na rua do... não sei, querendo lhe vender um carro. Olha a venda do carro aqui. Querendo lhe vender um carro, ligou para o mesmo, pedindo que trouxesse comida para Manelzinho. Ficou faltando aqui alguma partezinha aqui. Rua do... Celismar, não, aqui não. Só a assinatura dele. Que depois saiu para Jerumenha, tendo retornado por volta das 6 horas da noite, não sabendo se Leandro trouxe a comida para Manel, né? Que Manelzinho perguntou se o interrogado iria sair. Manelzinho perguntou para ele se ele iria sair, tendo dito que sim. Na ocasião em que o Manelzinho, o mesmo, né, entrou no carro do interrogado e disse que iria junto. Que então foram para o bar da Leuma, ingerir bebida alcoólica, ficando lá até por volta das 9 da noite. Que durante a permanência lá, Manelzinho pediu o telefone de interrogado para fazer as ligações, pois a família dele estava preocupada e o mesmo não estava com o carregador. Só uma perguntinha, para nós ver aqui, né? Se ele estava voltando para Floriano, dormiu, acordou de tarde, poderia pegar o carrinho dele e voltar para Floriano, né? Mas estava enganando aqui essa pessoa. Tendo saído e retornado dizendo que tinha ido comprar um cachorro. Que Manelzinho comprou 10 cervejas, tendo levado para a fazenda, sendo que ao chegar lá o interrogado foi dormir. Mas antes avistou chegar um carro modelo Renault Duster, cor prata ou branca, com 2 homens falando com ele, com Manelzinho, que era um senhor de óculos, branco, baixo, magro, e o outro era moreno, bem escuro, forte, cerca de 50 anos. Não tem. Eu quero que
ou evacue ou peça essas pessoas do corredor para com falatório aí, porque não dá para continuar dessa forma. Os policiais que estiverem aqui guarnecendo, doutor, quando se sentir incomodado aí, peça a intervenção. Tudo bem. Prossiga. Forte, cerca de 50 anos, né, o outro escuro, que foi dormir, tendo deixado a porta aberta para Manelzinho, sendo que, ao acordar, o morador por nome Zé disse que o mesmo havia saído por volta de 4 da manhã no carro dele, sendo dirigido pelo homem moreno, acompanhado do senhor do Dust. E depois disso não teve mais contato com o Manelzinho. Aí perguntaram para ele, qual o número de telefone de Manelzinho? Entrou em contato com o interrogado, né? Respondeu que nunca falou com o mesmo por telefone. Perguntado quando o interrogado tomou conhecimento do crime, respondeu que em momento algum soube que o mesmo havia cometido o crime, pois se soubesse não tinha abrigado ele. Qual o número que Manelzinho ligou para a família? Respondeu que foi, mas deu no telefone para quem ele ligou. Então o senhor Eleutério foi lá com uma pessoa, e essa pessoa saiu no carro do Manel, seguindo viagem. Não vieram. Seguiram viagem. Dando fuga. O senhor Eleutério dando fuga. Dando fuga. Essa história de que a PM, as folhas 54, o senhor Celismar foi ouvido novamente. Celismar Lopes Pereira Guimarães. E vocês vão ver o que o senhor Eleutério disse que reafirma suas declarações prestadas no dia 5 de novembro. Essas que eu acabei de ler. O Celismar foi ouvido. Corrigido na Delegacia Regional de Guadalupe, que confirma que a pessoa de Antônio Eleutério de Souza, descrita na sua oitiva anterior como sendo senhor de óculos, branco e magro, foi até a sua propriedade na zona rural de Armênia, no dia 1º de novembro, no período da noite. Falar com... Aqui está escrito homicida, mas aqui foi o delegado falar com o Emanuel. Que reafirma que o senhor Antônio Eleutério de Souza estava acompanhado de outro homem moreno, bem escuro, forte, cerca de 50 anos. Que acrescenta que o senhor Antônio Eleutério de Souza continuamente vem lhe procurando e exigindo que, ao ser ouvido pela polícia, faça suas declarações conforme sua... Bom, nós vamos, não se preocupe. Nós vamos interromper por um instante aqui a nossa transmissão, questão de 5 minutinhos, 10 minutinhos só, entendeu? Uma interrupção rápida, só para dar uma recarregada nas baterias, mas a gente vai falar daqui a pouco. Continue aí acompanhando ao vivo esse trabalho do portal JC 24 horas. 1 minutinho só, recarregar a energia, daqui a pouco a gente volta.